convidar os seus irmãos para abrir as suas Bíblias junto comigo no livro de João. Enquanto os irmãos procuram, queria avisar, depois do culto, vamos estar tendo aí, né, irmã Jaqueline, uma torta abençoada, bem gostosa, que os irmãos podem se deliciar e aproveitar, deixar o regime de lado, para estar ajudando no movimento missionário. Louvado seja Deus por tudo. João capítulo de número 4. A partir do verso 1. Eu vou ler, é um pouco extenso, mas vai valer a pena. João capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas sim seus discípulos, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Precisava atravessar Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Era ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, estava Jesus, assim sentado, ao pé da fonte. Era cerca da hora sexta. Uma mulher da Samaria veio tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, e tu terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Ela lhe respondeu: Senhor, não tens com que atirar, e o poço é fundo. Donde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele bebeu, e os seus filhos e os seus gados? Replicou-lhe Jesus: Todo que bebe desta água tornará a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que emana para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe ele: Vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Disseste bem que não tens marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, anunciar-nos-á todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu falo contigo. Eu vou pular para o versículo 39. Do 39 ao 42, que diz assim: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa das palavras da mulher, que testificara:
e ele disse-me tudo o que fiz. Quando, pois, estes samaritanos vieram ter com Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles, e passou ali 2 dias. Muitos mais creram por causa das palavras de Jesus, e diziam para a mulher: não é mais pelas palavras que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui em oração, pedindo pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Fala aos nossos corações, meu Deus. Nos movimenta em direção ao teu reino, buscar a tua face e a tua justiça, crendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Nos alimenta, Pai, com aquilo que o Senhor quer falar ao teu povo nessa noite. Muito obrigado por tudo desde já, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje é o primeiro domingo do mês de dezembro. Estamos finalizando, o ano de 2023. Ainda faltam alguns dias para finalizar. E é bom que nós, não sei se todos têm essa cultura ou aqueles que não têm, é bom ter. Às vezes a gente coloca algumas metas para alcançar até o final do ano. E é bom que a gente chegue no final do ano e reveja aquilo que a gente colocou para o início, para ver se a gente conseguiu, se o Senhor nos abençoou com os nossos sonhos, com os nossos desejos. E eu não sei se você se predispôs a fazer algo, se foi orar mais, se foi buscar mais a Deus, se foi ter mais momento de comunhão, de leitura da palavra, se foi alcançar um cargo na sua empresa, se foi passar na faculdade, se foi buscar algum tipo de aumento de cargo na sua empresa, se foi emagrecer, se foi, enfim, todos aqui têm os seus anseios, seus sonhos, mas às vezes durante o ano, as lutas, as adversidades, não lhe permitiram ou não me permitiu alcançar os objetivos. Mas eu quero dizer aos irmãos e às irmãs que o ano ainda não acabou, que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Se ainda não veio até o final do dia 31, o Senhor pode realizar o seu sonho, o seu desejo. Louvado seja Deus por isso. Mas durante todo esse ano também, o Senhor usou os pastores, os irmãos, em classes, nos cultos, para trazer uma mensagem, para trazer algo da parte dele, uma reflexão. E o que nós temos feito com tudo isso que nós absorvemos durante esse ano? Impactou as nossas vidas. O que eu acho de mais importante para nós refletirmos como pessoas, como servos, como cristãos. Nós começamos o ano de 2023 de um jeito. Como é que estamos terminando esse ano? Será que estamos tendo mais comunhão com o nosso Criador em relação ao início do ano? Será que essa vontade de buscar a este Deus aumentou, diminuiu, esfriou, esquentou? É uma reflexão que cada um da gente precisa fazer. E tem uma canção que fala que a corça anseia como água, por água. O nosso desejo como ser humanos é ansiar por essa presença, por essa glória inacessível do trono de Deus. Que ficamos e que sejamos inspirados e instigados a buscar esse Deus. E eu volto aqui ao texto muito conhecido dos irmãos, texto que fala entre Jesus e a mulher samaritana. A gente já ouviu várias ministrações acerca desse texto. Pode ter vários viés em relação ao que pensar, ao que Deus fala a cada um de nós quando nós lemos esse texto. Deus fala de forma diferente. Mas dessa última vez que eu li esse texto, Ele me falou ao meu coração, vibrou aos meus olhos
algo relacionado a conversas. Conversa. Jesus, ele se predispõe a conversar com aquela mulher samaritana, bater um papo com ela. E que reflexão e que estratégia o Senhor tem para impactar a vida daquela mulher através de uma conversa, de um diálogo. Nesse diálogo, a gente pode tirar várias coisas que aconteceram ali, mas eu quero pontuar 4. A primeira, ele apresenta a sua visão de paz entre judeus e samaritanos. Jesus ele se predispõe a trazer àquela mulher a ideia de que não se deveria os irmãos judeus e samaritanos estarem em briga, em confusão e guerra. Ele apresenta àquela mulher a água viva que transformaria a sua vida. Ele vende, que vendedor, que conversa. Ele traz um produto, uma água, uma salvação e consegue convencer aquela mulher de portar daquela água viva. Ele tratou a vida sentimental daquela mulher que tinha um marido que não era dela. Convenceu a mulher a ser realmente uma fonte. E olha que a mulher transbordou. No final dos versículos que nós lemos, a gente consegue ver que aquela mulher foi impactada, impactou outras pessoas e fizeram com que pessoas ouvissem e caminhassem junto com Jesus. Foi uma conversa fantástica, com resultado maravilhoso. E diante dessa conversa, eu quero trazer uma realidade que às vezes não é tão igual em nossas vidas. Às vezes nós não temos essa facilidade de ter conversas em casa entre marido e mulher, entre mulher e marido, pai, filho, filho e pais, no trabalho, na faculdade, entre os amigos, na nossa convivência, e também às vezes temos dificuldade em ter uma conversa, um relacionamento com os nossos irmãos da igreja. Durante esses alguns minutos que ainda nós temos, vamos conversar e colocar aqui alguns pontos que Jesus traz diante dessa conversa, para que nós possamos de alguma forma melhorar o nosso diálogo nos nossos relacionamentos com pessoas, com entes queridos, com os irmãos, com a família, com a esposa, com o marido, com o filho, com os pais. Mas antes de a gente adentrar em alguns tópicos do texto que eu quero falar, é importante a gente entender, eu acho que os irmãos já sabem, que uma conversa, ela tem 3 ingredientes que são muito importantes. Numa conversa se tem quem fala, se tem quem ouve e tem a mensagem. E é importante a gente entender que em um determinado momento alguém vai falar e o outro vai escutar. As duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Falar e ouvir não rola, não cola. Partindo desse princípio, eu quero uma ação de um autor que está endereçado a quem fala. Ele diz assim: a forma como começamos uma conversa diz muito como será o final dela. E partindo desse princípio, eu quero trazer dois tópicos de como a gente não deve começar uma conversa. Primeiro, a gente não pode começar uma conversa acusando. Normalmente, quem recebe uma acusação de cara, instintivamente vai querer revidar. Se isso acontecer, acabou a harmonia da nossa conversa. Acusação gera conflito. E não foi assim que Jesus começa essa conversa com a mulher samaritana. Eu quero trazer um exemplo em relação ao que Jesus faz em relação a essa mulher. Jesus era judeu e eles tinham essa rixa com a mulher samaritana. E ele se predispõe a ir até essa mulher. Eu vou fazer uma pergunta e os irmãos respondem aí uma pergunta retórica nas suas mentes. Quem estava errado
diante daquele diálogo? Jesus, como judeu, ou a mulher samaritana? Jesus, provavelmente os irmãos devem ter respondido, era, é e sempre será perfeito. Ele tinha toda a razão naquela conversa. Mas ele quebra o protocolo da razão. Ele se predispõe em ir até aquela mulher e conversar com ela. Traz um ensinamento fantástico para nossas vidas. Se é que, de alguma forma, nós estamos dentro da nossa residência, dentro do nosso lar, de mal com o nosso cônjuge, ou a esposa de mal com o marido, ou o marido de mal com a esposa, o pai sem falar com o filho, ou o filho sem falar com o pai, e um dos dois está esperando a atitude do outro, dizendo: foi o outro que errou, eu estou certo, eu estou na minha posição de quem foi ofendido. E aí a gente convive caminhando dentro de um lar sem um estar falando com o outro. Quando é que nós teremos as características de Cristo, de independente de quem esteja errado ou que esteja certo, e até o outro pedir perdão? Independente. Jesus estava certo e ele foi até aquela mulher samaritana. Eu não sei se alguém te feriu, se foi o teu marido ou se foi a tua esposa, mas se isso está fazendo com que você esteja de mal dentro do seu lar, é você que está ouvindo essa mensagem nessa noite que vai até lá. E eu quero trazer com os irmãos um verso, um livro, um texto, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, que está em Efésios, capítulo de número 4, verso de número 26. A carta aos Efésios, capítulo de número 4, capítulo 4, verso 26. Diz assim o versículo: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmãos, eu vou fazer só uma ponte rápida na teologia sistemática que fala a questão do pecado. Resumindo, o pecado, ele é todo tipo de transgressão das leis estabelecidas por Deus. Tudo que Deus estabeleceu e de certa forma Ele colocou em nossas vidas, e se a gente transgride, a gente está cometendo um pecado. Em alguns versículos durante a Bíblia, a gente vai ver Deus dizendo que iria perdoar os nossos pecados se nós perdoarmos os nossos irmãos. E se a gente não perdoa o irmão, se a gente não perdoa o marido, a esposa, o pai, o filho, algum irmão que esteja aí do seu lado, se a gente não consegue fazer isso, a gente está transgredindo essa orientação que Deus dá para nossas vidas. Segundo a própria Bíblia, o pecado gera morte, morte física e morte espiritual. A morte espiritual, no versículo lá de Isaías 59:2, as nossas iniquidades faz separação entre nós e Deus. Ficar de mal, não falar, permitir que o sol se ponha e a gente continuar sem falar com o outro, traz para nossas vidas consequências espirituais, segundo essa orientação da teologia sistemática. E além de trazer problemas espirituais, a gente consegue, através da psicologia, entender que quando a gente deixa alguns tipos de mágoa, alguns tipos de lixo dentro do nosso coração, e a gente não consegue perdoar, limpar esse mal que o outro fez em nós, a gente também fica doente emocionalmente falando. A gente, se não se predispor a ir ao outro, pedir perdão, ser perdoado, além de
consequências espirituais, teremos feridas físicas, emocionais na nossa vida. É um conselho. Se você ainda tiver a oportunidade de ligar, de falar, ainda essa noite, se esvazie de todo o lixo que tem te feito estar doente, estar triste, estar de mal com seu irmão, com seu marido, com sua esposa ou seu filho. A gente está falando ainda sobre começar um diálogo acusando. E normalmente quem começa um diálogo dentro de casa, no seu lar, acusando por conta de um erro ou de uma falha do outro, esqueceu tudo de bom que o outro fez durante todo o seu relacionamento. Tem casais aqui na nossa igreja que já tem mais de 30, 40 anos de casado. Momentos de felicidade, de amor, são exemplo para a gente, nosso irmão Praça, nossa irmã Maria da Paz, meu irmão Argolo, a irmã Elisete, irmão Roque. E durante todos esses anos, com certeza tiveram muitos momentos de felicidade, de amor, e também tiveram os momentos difíceis. E se a gente se esquecer de todos os momentos de alegria e de amor, em detrimento a um erro, uma falha, e sempre apontar, acusar e tentar ferir o outro por conta de uma situação, a gente vai estar com as nossas visões deturpadas diante do outro e acabaremos falando ou ferindo e fazendo aquilo que a gente não queria. Toda vez que alguém cometer um erro ou uma falha, antes de a gente começar a conversa acusando, tente se lembrar de todos os benefícios, toda a história de vida, todo o seu relacionamento com aquela pessoa, todas as coisas boas que aquela pessoa te proporcionou. E talvez depois de a gente pensar isso, a vontade de discutir ou de brigar tenha passado. E eu vou para um segundo item que a gente traz em relação a não começar uma conversa: cobrando. Quem recebe uma cobrança de cara tem uma tendência a fugir. Eu nunca passei por isso, mas os irmãos já devem ter passado. Eu já vi alguns colegas contando essas experiências, das vezes que aqueles cearenses iam bater na porta, o pai e a mãe falavam: vá lá falar que eu não estou aqui não. Aí a criança chegava: meu pai mandou dizer que saiu. Alguém ligava cobrando, ele falava: fala que eu não estou aqui não. E o filho fala: ele está mandando dizer que saiu. Sempre tinha essa pegadinha. E assim eu transfiro isso para a igreja. Às vezes a gente se encontra um com o outro na rua, e a primeira coisa que a gente consegue falar para o irmão que está algum tempo sem vir para a igreja é: pai, você está faltando os cultos. Qual é o caso? Está permitindo que o diabo te traga maldição e tal? E a gente não se preocupa em perguntar: por que, meu irmão, você não está vindo? O que é que está lhe afligindo? O que é que está lhe causando esse esfriamento, que você não sente mais desejo de estar junto aqui comungando, caminhando com seu irmão? Se a gente estiver o tempo todo cobrando, a gente vai acabar afastando. Vamos cuidar em amor, abraçar em amor e entender a necessidade e a dificuldade do outro. Não acuse, não comece acusando. Jesus não começou essa conversa com a mulher, nem acusando e nem cobrando nada a ela. Por mais que durante a conversa, Jesus colocou diante dela as coisas que precisavam ser mudadas. Então, irmão Rogério, como eu posso começar um diálogo, uma conversa com alguém? Vamos lá no texto de a carta de Paulo ao Filemon, capítulo de número 1. Eu vou ler aqui rapidinho. Filemon,
capítulo de número 1, do 1 ao 7, é rapidinho. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e Timóteo, nosso irmão, a Filemão, nosso muito amado e nosso companheiro de trabalho, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está na tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, fazendo menção de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que há em vós para com Cristo. Pois tive, irmão, muita alegria e conforto no teu amor, porque os corações dos santos foram reanimados por ti. A introdução é uma carta, mas olha como Paulo começa essa conversa com Filemão, trazendo toda uma expressão de amor, de carinho, de saudade. E olha que Paulo ia fazer um pedido difícil a ele. Paulo ia pedir para ele aceitar alguém que machucou, mas ele começa a conversa trazendo a ele o amor, a comunhão, começa de forma amorosa. Um pouco antes aí, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, do 1 ao 5 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus, por vontade de Deus, segundo a promessa da vida que é em Cristo Jesus, ao muito amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus, a que desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de dia e de noite, desejando ver-te, recordando-me das tuas lágrimas, para que o meu gozo seja completo, lembrando-me daquela fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou persuadido de que também em ti. Ele começa as cartas a Filemão e a Timóteo de uma forma agradável, amorosa, mesmo que depois ele vai dar um puxão de orelha, ele vai trazer algo que precisa ser feito. E assim precisa ser as nossas conversas e os nossos diálogos, principalmente nos nossos lares. Eu tenho um testemunho de uma irmã lá da congregação, enquanto a gente estava conversando sobre a apostila da família, ela trouxe um testemunho que ela se converteu antes do marido e passou muita dificuldade, mas ela aproveitava os momentos que ela tinha de individualidade com ele. Quando estavam os dois deitados, ela fazia aquele carinho, trazia aquele amor, e depois de ele estar todo derretido diante do carinho que ela tinha feito, ela aí colocava diante dele tudo que ele fazia que feria a ela. Era uma estratégia que ela tinha, que Deus tinha dado a ela, e que fez com que em algum momento a sabedoria dela, da forma que ia falar e fazer o pedido ao marido, fez com que ele fosse se aquebrantando e no futuro se convertesse, aceitasse caminhar com Jesus. E ela estava dando esse testemunho, glorificando a Deus. Era a forma, a estratégia que ela usou para conversar e trazer o amor de Cristo para o seu marido. E da mesma forma devemos ser nós, esposos, com carinho, com amor, tentar trazer este amor de Cristo no nosso casamento, entre pais e filhos, filhos e pais. Eu quero trazer um exemplo aqui, abrindo a aspa e descontraindo um pouco. Nós, os homens, estamos com uma festividade para agora, dia 8/12, um feriado, e
ainda tem pessoas que não confirmaram as suas presenças. Um feriadão, a gente pode estar viajando, mas essa data foi marcada por um motivo especial. E você ainda que ainda não teve uma forma de conversar com a sua esposa para ir, eu estou falando aqui, as esposas vão estar ouvindo. Olha aí a carta de Paulo a Filemão. Comece: meu amor, minha princesa, minha paixão. É um encontro de homens que vai glorificar a Deus, e ela vai ficar em paz, viu? Já estou fazendo um convite. Se você não tinha falado ainda, você consegue se inscrever nesse evento. Até segunda-feira, o irmão Edilson, a gente vai fazer o sorteio do amigo secreto, amanhã. Se você não conversou com sua esposa ainda, Paulo já está ensinando o caminho de como você deve conversar. Mas não comecemos nem... Josafá ainda não teve a liberação ainda não? Já, né? Amém. A gente partiu de quem fala, mas é importante a gente entender também que tem o outro lado, quem ouve. E uma grande dificuldade de quem ouve é ouvir pensando na resposta que vai dar. Não é uma praxe nossa. Lembra, a gente está conversando com alguém trazendo algum tema, e ao mesmo tempo a gente está tentando pensar na resposta que vai dar. Automaticamente a gente, se está fazendo isso, a gente não está captando toda a mensagem de quem está falando. Então assim, se alguém está falando algo contigo, pare para escutar tudo que a pessoa está falando. Se vai vir um pensamento, vai vir uma ideia de... Não, aí você fala com a sua mente. É um exercício, meu irmão. Olha um exemplo que eu tenho vencido para a glória de Deus, é no WhatsApp. Às vezes a gente recebe um áudio de 4, 5 minutos, e a tendência que a gente tem é de colocar o acelerador do WhatsApp. Olha se não acontece com muita gente aqui, né? Aí já acelera, e antes de terminar o áudio, a gente às vezes já responde uma mensagem para a pessoa que mandou o áudio, e a resposta e o questionamento do que a gente faz está no próprio áudio, mas a gente não tinha terminado de escutar ele todo para dar uma resposta depois. Aí às vezes já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com os irmãos. Não, me desculpe, a resposta estava aqui no áudio. E a gente vai se policiando para que isso não aconteça. E hoje eu tenho, depois de muito treino, a facilidade de quando eu vou conversar com alguém. Eu acho que quem já parou para conversar um pouco comigo, percebe que eu espero a pessoa, fico calado, em silêncio, ouvindo a pessoa falar. É um exercício que a gente aprende. Escute, escute. Depois que a pessoa termina de falar, pergunte mais sobre aquilo que a pessoa está falando. Não, mas por que isso? Por que você acha isso? Por que você acha aquilo? Até a pessoa se esgotar de tudo que ela queria falar, e depois você pensa em algo para responder. Nem sempre quem está falando e vai começar a ouvir tem paciência de escutar, né? Pensa que a gente é lento, que é devagar, mas é um exercício de escutar e ouvir o outro. Às vezes a gente está no mesmo lar, na mesma casa, e não tem escutado e ouvido o que o marido, ou que a esposa tem falado, ou que o seu filho tem falado para você, ou quem é filho não tem escutado o seu pai. Da mesma forma no trabalho, com o chefe, na faculdade, isso pode ser usado em vários locais. A gente precisa ter sabedoria para escutar. E em Provérbios, capítulo de número 18, verso de número 13, depois os irmãos podem ler na versão da sua Bíblia, mas a Bíblia, a mensagem, traz algo que é pesado, no meu ver. Ela diz assim na versão: responder antes de ouvir, além de ser tolice, é uma grande grosseria. Que possamos ter o ouvido aberto para ouvir. Imagine quando é uma mensagem que confronta as nossas vidas, e a Bíblia está cheia de mensagens que confrontam o nosso ser. E se a gente não permitir ouvir e ser confrontado pelaquilo que a Bíblia nos fala, não haverá aquela santificação ao qual ninguém poderá ver a Deus. Eu vou chegando no final, trazendo uma pergunta que às vezes pode surgir diante do que eu falei. Irmão Rogério, se a gente seguir essas orientações,
da carta de Paulo a Filemon, como Jesus chegou até a mulher samaritana e conversou, a gente vai ter sucesso nas nossas conversas? A resposta pode ser que sim, ou possa ser que não, meu irmão. Jesus teve um sucesso extraordinário nessa conversa com a mulher samaritana, mas talvez em outros diálogos ele não teve o mesmo sucesso. Está lá em Lucas 18, a partir dos versículos, a conversa de Jesus com um homem rico. Jesus é o falador, é o remetente perfeito, com a mensagem perfeita. Não tinha problema em Jesus, aquele que fala, não tinha problema na mensagem, mas tinha um problema em quem estava ouvindo. Quem estava ouvindo não queria ser confrontado com as suas ideias e os seus pensamentos. E às vezes, de certa forma, acontece com a gente. A gente está chegando ao final do ano, como eu falei do início, e fomos confrontados várias vezes com algumas mensagens, com a nossa leitura, e se a gente não se permitir ouvir, se permitir que o Espírito Santo nos transforme a partir daquilo que a gente tem ouvido e lido, a gente vai chegar ao final do ano da mesma forma que nós começamos. E o propósito de Deus não é esse para nossas vidas. O apóstolo Paulo, em meio à comunidade de Roma e à comunidade que está aos Coríntios, teve alguns problemas com relacionamento entre os irmãos. E ele traz dois tópicos, eu já estou chegando no final, e ele utilizou dois temas para algum grupo de pessoas, que é assim, ele trouxe dessa forma: alguns ali são fortes dentro da comunidade e o outro fraco. Os irmãos que são fortes versus os irmãos que são fracos. O marido e a esposa, a mulher que é forte, o marido que é fraco. O marido que é forte, a mulher que é fraca. O filho que pode ser forte e o pai ser fraco. E partindo desse princípio de Paulo, em uma conversa, provavelmente a gente vai ter 4 tipos de situações. Primeiro, numa conversa pode ter alguém que esteja falando que seja, a partir daquilo que Paulo fala, forte, e quem esteja ouvindo também seja forte. A gente vai ter uma conversa tranquila, amigável, um papo edificante, e os dois sairão dali transformados. A gente tem um segundo, que pode ser alguém que fala que seja forte, e algum tipo de pessoa fraca. A gente pode ter algumas complicações de quem está ouvindo, mas cabe a quem tem o discernimento em relação àquilo que Paulo fala e que se acha forte na presença do Senhor, administre a situação. No terceiro, a gente tem provavelmente a pessoa que fale que seja fraco e alguém que esteja ouvindo que possa ser forte. Provavelmente de quem fala, mas aqui não acontece. Na nossa igreja, normalmente quem é fraco usa muito a Bíblia com versículos fora de contexto para querer ensinar a outra pessoa. Não é que os irmãos não continuem usando os versículos, mas antes de pronunciar para um irmão que está do seu lado, ou até para o seu lar, no seu trabalho, algum tipo de versículo que você já ouviu ou na internet, ou no Instagram, ou na rede social, procure ler todo o contexto do que diz o versículo, para você ter um entendimento melhor do que você está falando, para depois você usar este versículo numa conversa, ou saltar qualquer tipo de versículo achando que isso está ajudando o outro. Mas sempre a responsabilidade vai ser daquele irmão, ou marido, ou a esposa que é forte, de ouvir algo e entender. Essa é a limitação de quem está falando. Vamos respeitar essa limitação. E o quarto casamento é alguém falando que é fraco e alguém falando e alguém ouvindo que também é fraco. Provavelmente possa ser que não, mas essa conversa vai ter uma confusão enorme. Mas aí a gente tem um pastor Lázaro para intermediar
assim como aqueles irmãos tiveram Paulo para acalmar os seus nervos. E eu finalizo dizendo: você que fala, não fale acusando nem cobrando, mas fale com amor. Você que ouve, ouça com sabedoria, escute e entenda aquele que fala, e seja paciente no responder. Você que é forte, se cuide para não cair, porque às vezes a soberba de quem se acha forte pode fazer com que você ou eu caiamos nas nossas debilidades e fraqueza. E eu e você, que às vezes em alguns momentos somos fracos, que nos procuremos estar em Deus, buscando sabedoria para nos tornar pessoas fortes e com a sabedoria que só o Senhor pode nos dar. Muito obrigado por este momento de reflexão. Queria convidar os irmãos a se colocar de pé para a gente estar orando. Provavelmente o irmão Edilson vai mandar alguma mensagem amanhã, mas se você já tiver oportunidade hoje, procure ele, confirme a sua presença no nosso evento no dia 8, você que é homem, que quer ter um momento de comunhão com Deus, um momento de comunhão com seus irmãos. Você que passou todo esse tempo aqui e o café da tarde já foi, compre a torta que está lá embaixo, deliciosa, para você abençoar outras vidas. Vamos orar a Deus agradecendo. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, nós te glorificamos, meu Deus, e agradecemos ao Senhor por este momento. Pai, eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, que se há algum tipo de contenda ou tristeza ou poeira no coração de algum irmão, seja jogado por terra em nome de Jesus. Que as pessoas que entraram neste local, Pai, ou que vão ouvir ou que estão ouvindo essa mensagem pela internet, se predisponham a limpar todo tipo de palavra de sujeira que foi lançada sobre a sua vida através de um marido, de uma esposa, de um filho. E que eles saiam daqui, meu Deus, mais leves, perdoando, que tenham oportunidade de perdoar, para que o nome do Senhor seja glorificado, que possamos buscar mais a tua face e o teu reino durante esse final de 2023, que busquemos primeiro o teu reino e a tua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas em nossas vidas. Abençoa poderosamente a tua igreja, Pai, que tenhamos uma semana de comunhão, de alegria, em meio a todas as lutas que se levantarão contra nossas vidas. Maior é aquele que está conosco do que está no mundo. Abençoa cada vida aqui representada, Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a superfície da terra. E aquele que crê, diga amém. Amém. Vá em paz, que o nosso Senhor abençoe a tua semana.